Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês no segundo episódio aí dos nossos podcasts de nome Bodycast, representando a Body Prime. Hoje eu estou aqui rodeado de mulheres, de convidadas, da Francinelli Kesten, Juliana, Andressa Blamer e nossa convidada super especial, que é a Jana Brum, que é uma amiga, que é uma das pessoas mais empreendedoras que eu conheço. E eu queria começar, nós vamos bater um papo sobre saúde feminina, já que nós estamos com ginecologistas. Mas eu queria começar com você, Jana. O que você acha que você está fazendo no meio? De tanto médico, né? Mas esse convite foi muito importante para mim, tá do lado dessas pessoas aqui, né? E vou falar muito do Leopoldo, que é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa assim, eu busco muito as parcerias que tem a ver comigo. Eu gosto de me conectar com pessoas que têm valores próximos aos meus, pessoas que eu admiro, porque senão não é verdadeiro, né? Então, eu procurei ele um tempo atrás, porque eu vi valores na Body Prime com a Hope. Eu acho que as duas falam de mulher, as duas valorizam o amor próprio, as duas querem que essa mulher resgate a autoestima dela, né? Que ela se sinta bem, né, com ela. E aí eu falei, Leopoldo, eu acho que a gente está com os valores muito próximos, eu acho que a gente tem que juntar e fazer um barulho junto aí. E assim, a gente não vai entrar no detalhe desse barulho, porque isso vocês vão ir acompanhando o desfecho aí dessa parceria com a Body Prime e com a Hope. Mas elas têm muito em comum, né? E aí eu vim aqui também porque, gente, eu tô representando vocês, tá? Porque essas pessoas aqui sabem muito, né? Então, assim, a gente tá aqui eu tenho umas perguntas do Fotona, que inclusive era dúvida minha. Antes de começar, a gente estava aqui conversando, eu até brinquei que podia ter uma câmera escondida, porque a gente começou a conversar e eu fazendo várias perguntas que são dúvidas que eu tenho, que eu acredito que vai ser dúvida de vocês, né? E aí eu vim aqui para representar e saber o que é esse Fotona, que eu fui na festa dele, mas eu tô cheia de dúvida aí que eu vim aqui para tirar. Ah, legal, legal. Na verdade, assim, a ideia de criar esse bate-papo sobre esse assunto, Jana, surgiu muito disso, né? Ao longo desses 20 e tantos anos de cirurgia plástica, e eu cuido muito da saúde da mulher no sentido estético, pura e simples, mas não também só estético, mas a saúde mental, né? A gente vê que um ponto tocante é a mulher que envelhece, a mulher que tem filhos, que literalmente o foco muda por um tempo. Ela deixa de cuidar dela própria, isso é a essência de ser mãe, né? Que é cuidar, né? E eu sempre percebi que eu chegava com muita facilidade, vamos tratar a mama, vamos tratar a gordura localizada, vamos cuidar do bumbum, vamos cuidar do rosto. E tinha algo que a gente não falava, até porque eu não sou ginecologista e hoje eu estou rodeado delas, né? Mas eu sentia que tinha ali uma falha, uma falta, digamos assim. O que eu, Leopoldo, o que a Body Prime está fazendo pela saúde feminina íntima, né? Digamos assim. Como que nós podemos regenerar, digamos assim, a saúde íntima daquela mulher que ou está no climatério, ou que já tem atrofia vaginal, ou tem uma patologia qualquer, que se perdeu nesse caminho, né? Ou seja, que a gente deixou um pouco de lado. Talvez... Era uma dor, né? Que não estava sendo vista, né? E era algo que também é significante para a mulher ser completa, ter essa... alcançar, né, essa alegria, essa satisfação, porque não é só o que está fora, né, Leopoldo? O que está dentro também precisa ser visto, né? Então você sentiu falta de estar atuando aí, né? De ajudar essa mulher com esse problema. Sim. Então, por exemplo, eu já fiz muita cirurgia e faço algumas cirurgias de caráter, digamos assim, ginecológico, como uma redução de pequenos lábios, um enxerto num grande lábio, ou seja, melhorar o padrão estético daquela paciente. Mas eu sinto que a gente pode oferecer mais. Eu queria até passar para você, Andressa, o que você entende como nessa regeneração, digamos assim, o que vocês ginecologistas podem, ou já fazem, ou virão a fazer, ou já fazem há muito tempo, para que a mulher se sinta com mais liberdade? Eu lembro que quando a gente estava montando a sala, que hoje existe uma sala própria para isso dentro da Body Prime,
E a Andressa virou para mim e falou: Leopoldo, a gente precisa ter uma câmera que seja projetado num telão para que a mulher possa se ver. Porque normalmente a mulher ela ou não se vê ou se olha com um espelho. E eu, quando eu estou examinando, eu preciso que ela veja, se eu toco num pequeno lábio, se eu vou passar o espéculo, ela consiga estar olhando para frente e se olhando. Que muitas mulheres não se veem. Não se veem. Não é isso? A grande maioria, né, não tem essa percepção íntima no tocante, assim, do completo, né? Não só da questão externa, mas às vezes a questão interna, a questão funcional dela, às vezes se perde justamente porque ela não se vê. Ela não se percebe. Não se toca, né? Também. Claro, isso vem, né, às vezes de questões culturais ou de tabus, mas eu acho que a gente já está num momento, né, que a gente precisa romper isso. Sim. E conversar bastante sobre o assunto para que a gente perceba quais são as reais necessidades dessa paciente. E por isso que eu fui tão explícita com relação a isso. Porque a partir do momento que eu vou fazer um tratamento naquela mulher, eu quero que ela me diga realmente o que ela está sentindo. Olhando literalmente. Junto comigo. Porque, na verdade, né, a gente está falando de saúde íntima, isso é um tratamento, né, e são decisões ali compartilhadas. Né? Então, essa paciente, a partir do momento que eu começar a examinar e tudo, eu vou sempre questioná-la se isso te incomoda, isso é uma coisa que tá difícil para você, né? E às vezes, num primeiro momento, ela nem vai se lembrar de tudo. Às vezes ela vai chegar em casa e vai falar assim, poxa, perdi a oportunidade de ter falado isso. E aí é legal porque a gente entregando essa imagem, ela em casa, com certeza absoluta, depois da avaliação, depois do primeiro tratamento, né, ou da primeira sessão de fotona, ela vai, poxa, isso mudou. Observar mais, ela vai, né, ela vai ser e mais... aí vai ter aquela questão assim, poxa, isso melhorou, sabe? Eu acho que isso é que é o mais legal. E em relação a isso, né, isso é inerente, né, do fotona. A primeira sessão dele é aquela coisa apaixonante. Porque o fotona consegue, na primeira sessão, chegar a trazer um resultado, assim, muito, muito palpável. Logo na primeira sessão. Né? Perceptível mesmo. É muito perceptível. Uma paciente que já tem um problema crônico, né, e que já convive com aquele mal-estar há muito tempo, a partir do momento que ela é bem indicada para o fotona, e às vezes com outras terapias, né, coadjuvantes, quando ela retorna, é aquela paixão mesmo. Sim. Porque ele consegue, nesse primeiro momento, né, nessa primeira sessão, entregar, às vezes, aquilo que assim, já tinha muitos e muitos anos que ela não essa tecnologia, não procurava. Essa tecnologia que eu acho que é muito importante a gente falar dela também, deixar claro, porque assim, essa tecnologia do fotona é uma coisa de ponta, é uma coisa que eu achei que estivesse chegando em Volta Redonda junto com as capitais, né? Mas a gente aqui nos bastidores conversando, o Leopoldo conseguiu trazer para Volta Redonda uma tecnologia antes das capitais. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que falar, porque, assim, é cultural de Volta Redonda a gente, em vários momentos, achar que a capital está na nossa frente. E aí, é esse detalhe que a gente tem que ter. A gente não pode generalizar. Vai ter várias situações, por isso que a gente tem que estar sempre estudando, né? E hoje em dia é tão fácil buscar conhecimento. Então, se a gente buscar conhecimento, a gente vai ver que em Volta Redonda, o Leopoldo conseguiu trazer para a gente uma tecnologia de ponta, uma tecnologia que está aí, que não se fala em outra coisa em termos de eficácia. Inclusive, é uma pergunta até que eu vou fazer em relação a ela, né? Porque eu venho, assim, da parte que gosta muito de entender o simplificado. Tipo assim, qual é a diferença, né? O que o fotona entrega hoje, diferente do que o que a gente sabe que é comercializado hoje na praça, em Volta Redonda. Qual é o delta, né? Qual é o a mais que o fotona entrega? Sim. Que essa pergunta eu acho que é bem relevante. Na verdade, assim, isso aí começou... Eu sempre fui um cara... Eu sempre fui cirurgião, óbvio, e eu sempre via os tratamentos clínicos de uma forma meio cética, a verdade é essa, né? Porque eu tô acostumado a, por exemplo, a mulher quer perder a gordura,
Eu não era de, não, faz um tratamento X que em tanto tempo você vai ficar sem gordura ou vai diminuir. Não, eu sempre fui tipo assim, você quer ficar sem gordura, vamos lipoaspirar e no outro dia você está mais magra, pronto. Mas a verdade é que as tecnologias foram evoluindo muito, né? Mas por que eu era tão cético? Porque eu também não via esse resultado nas tecnologias. A verdade é isso, né? Eu via uma melhora, mas muitos... não, você tem que emagrecer, você tem que isso e aquilo. De um tempo para cá, as tecnologias elas vêm realmente ocupando um lugar muito grande. Vide as cirurgias robóticas. Então, assim, e em medicina estética, e aí falando especificamente do Fotona, o que ele entrega diferente dos outros? Primeira coisa, ele é um tipo de laser que ele age na tua pele sem agredir. A primeira coisa. Um laser comum, assim, mais comum, digamos assim, mais popular, como o CO2, ele entrega até certo ponto, mas com agressão. Você não consegue ser tão seletivo. Então, e isso já num primeiro momento. Então você faz um peeling, por exemplo, hoje, amanhã você está trabalhando como se nada tivesse acontecido. E ele, eu costumo brincar que o Fotona ele não precisa de propaganda. Quem faz fica tão apaixonado que você, sem querer, você vira um impulsionador dele, porque você realça, você retrata essa felicidade. Então, na verdade, é um tipo de laser que faz uma entrega muito maior do que os outros, de uma forma muito mais menos traumática para o paciente. Nós estamos falando aqui de ginecologia, então é aquela paciente que tem, por algum motivo, seja doença ou por idade, e que faz uma primeira sessão de Fotona e melhora a lubrificação. Ela tem uma atrofia vaginal e numa primeira sessão ela tem uma relação sexual diferente, melhor. Então, isso nós não estamos falando de um tratamento que vai durar, não, você vai fazer tantas sessões, daqui a tanto tempo você vai ver resultado. Não, o resultado é imediato. E isso é o diferencial desse aparelho. Então, é essa tecnologia que a gente quer entregar. Quando eu disse, eu sou cirurgião, eu quero resultado imediato, eu sou realmente imediatista. Daí a ideia é de trazer um aparelho que ninguém tem. Exatamente. Trazer algo que o resultado também vai ser imediato, né? Sim. Só que a tecnologia hoje permite que esse resultado imediato não venha só da cirurgia plástica. Sim. Coisa que antes não. Antes a gente ficava assim, antes os resultados eram pequenos, então assim, aí acabava-se a cirurgia plástica encantava, não que ela deixou de encantar, mas hoje tem muitas mulheres que não querem uma cirurgia, então elas têm alternativa. Sim. Antes não tinha, antes ou era cirurgia ou não tinha resultado. Sim. Né? Hoje você consegue ter coisas paliativas com resultado, né? Sim. Que é o que o Fotona ele veio aí para entregar, né? Sim. E até certo ponto evitar a cirurgia, literalmente. Então hoje eu olho para uma paciente, sinceramente, eu chego assim, cara, eu acho que se essa paciente fizer um Fotona 4D, por exemplo, no rosto, talvez eu evite a cirurgia dela. Eu, cirurgião, pensando desse jeito. Porque para este caso não tem necessidade. O negócio assim, você pode matar um mosquitinho com uma metralhadora, como você também pode matar ele com uma coisa menor. Sim, né? Então, sim. assim, não que... E os dois jeitos vão matar um mosquitinho, tipo isso. Sim. Então, nem todo caso precisa... Tem casos que vai ser orientada a cirurgia, mas tem caso que às vezes não precisa, né? E o custo, tudo, a recuperação, tudo isso é envolvido, né? Sim. Pensando na ginecologia, a gente tem a parte cirúrgica, né, com Fotona. Por exemplo, uma labioplastia, que seria a redução dos pequenos lábios, que hoje as mulheres estão procurando bastante esse tipo de procedimento. Antigamente a gente tinha só a parte cirúrgica mesmo, né? Ir para centro cirúrgico, você tinha uma recuperação muito mais demorada, dolorosa, tudo, levava a ponto, era corte. Então, assim, era bem mais agressivo, digamos assim. Hoje, a gente com laser, né, o Fotona veio com uma qualidade muito boa para esse tipo de procedimento. E é um procedimento cirúrgico, só que você pode fazer ambulatorial. Você pode ver se, dependendo, porque a gente tem vários, né, uma tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Se é tipo 1, às vezes é tão pequena, é uma coisa, mas que incomoda aquela paciente, aquela mulher se sente incomodada com aquele pequeno aumento ali naquela região. A gente tem a forma de fazer, fazendo a retração
e já dando a ela uma boa resposta, uma boa melhora, sem passar por um procedimento cirúrgico. Sim. Isso vai ajudar a relação sexual dela, porque às Sim. vezes ela se bloqueia por isso. Sim, Mas também. é um detalhezinho que a gente sabe, a gente é muito cabeça, né? Sim. Então, se uma coisa incomoda a gente, isso vai afetar no nosso desempenho. Sim, então, atrapalha a autoimagem, né? Então Fica com é a um autoimagem detalhe comprometida. que vai fazer a gente se entregar melhor e curtir mais o parceiro, né? Com certeza. E aqueles níveis, né? Tipo um nível 4, que é aquele que incomoda mesmo na roupa, vai pôr uma roupa de academia, uma calça jeans e incomoda. E realmente tem, aí se torna até uma questão mais até patológica ali, porque incomoda muito a mulher, até mesmo uma adolescente, né? Uma menina que ainda nem teve uma vida sexual, mas que aquilo incomoda na roupa. Ao ponto da pessoa, às vezes, não querer ir pra academia e nem querer colocar um biquíni. Sim, e olha, marca no tipo assim, biquíni. você tá se privando de coisas, né? Exatamente. Então, isso não é saudável, a gente deixar de fazer essas coisas. E nisso a gente até na sua faz... situação. Quando uma paciente, né, vem com a gente, pra gente com essa queixa, ela diz o que pra gente? Não consigo usar todos os tipos de De calcinha. calcinha. Porque ela vai se limitar, né? Ela se vai, limita. vai ter calcinha que pra ela vai dar esse incômodo. Isso, e o que a Juliana falou é importantíssimo. Por quê? Porque hoje a mulher, ela tá em outra situação. Ela trabalha, ela Sim. tem, né, uma vida ativa, Sim. ela tem, às vezes, 3 jornadas num Sim, dia. Exatamente. E aí, é o que a Juliana falou, a gente vai para o centro cirúrgico, né? São todas aquelas intercorrências do pós-operatório e que você está sanando isso com a tecnologia. Claro, tem muita mulher também que isso é muito individual. Eu não sou de ter medo de cirurgia, tanto que eu já fiz, né? Mas assim, eu conheço muitas amigas minhas que falam que queria ter sua coragem. Então, a pessoa quer o resultado, mas não tem essa coragem. Então, eu acho isso muito legal, porque eu acho que tudo tem que ser para todo mundo. Você tudo é tem nichos, né? Se você quer o resultado, mas não quer isso, tem uma outra saída. Isso eu acho muito válido, né? E eu acho assim, esse trabalho que vocês estão fazendo, né? O Fotona ter vindo para Volta Redonda e proporcionar isso, eu acho que é uma coisa que vai além. Porque o que eu falo muito? Às vezes a gente fala muito de sucesso, a gente trabalha muitas vezes o empoderamento, a mulher que eu falo, ela tá no mercado de trabalho, ela conquistar, não estou falando só de empreendedorismo, mas dentro da sua profissão também, mesmo que você seja CLT, você tem que estar confiante. E como que para a mulher, eu não sei se o homem é assim, né? Então, assim, para a mulher, como que é importante a gente estar bem? Porque quando eu estou bem, eu sou mais produtiva. Quando eu estou feliz, tem até uma pesquisa que fala isso, quando a gente está feliz, a gente tá mais capacitado. Sim. Então, às vezes a gente... Tá mais seguro. Tá mais seguro. Igual como muita gente fala às vezes, não sei o que, tem coisas que são fúteis. Eu corrijo muito isso. Eu falo, olha, tudo que vai somar, te deixar mais feliz, te deixar mais realizada, não pode ser fútil. Sabe por quê? Porque isso vai te dar base para você conquistar, para você poder... estar segura numa reunião para defender um projeto. Se você está com aquela autoestima baixa, gente, a gente transmite tudo. Se minha autoestima está baixa, eu estou aqui já meio encolhida, não estou querendo expressar minha opinião, eu estou me sentindo... Então, assim, como que a autoestima está relacionada ao nosso sucesso profissional. Então, assim, o negócio é muito mais profundo. Porque se a gente entrar nesse mérito aqui, a gente vai conversar até de madrugada. Mas eu acho que a pessoa tem que parar com esse bloqueio, com esse paradigma, né? E se permitir. Se permitir estar feliz, estar bem. E se a gente pode retardar um envelhecimento, não tô falando que a gente não tem que envelhecer. Eu quero ser uma mulher bonita de 44 anos. Eu não estou sonhando em ser uma de 20, mas eu quero estar na minha no que na eu sua posso, melhor forma. Na minha melhor forma. E isso não é errado, isso é saudável. Sim. Entendeu? Eu acho que isso... E a nossa vida, no final, o meu trabalho flui melhor. Então, assim, eu acho... O meu casamento, gente, o casamento da gente... Muitos casamentos chegam a um ponto que é porque a mulher não está mais querendo ter relação com o seu parceiro. Então, assim, é um casamento que tinha tudo para dar certo, porque é um cara legal, é uma mulher legal, mas, assim, você não pode ser amiga do seu marido. Sim, a diminuição da libido a eu vida acho que é uma sexual, queixa mais frequente no meu consultório, né? Eu tenho um consultório de sexologia também, junto de ginecologia, e a falta da libido é a queixa mais frequente. De acabar casamento. Sim. E casamento promissor. E muitas vezes está relacionado à questão da autoestima. Sim. A mulher vai deixando de se gostar.
né? Pode ser por um motivo físico, pode ser por um motivo emocional, um motivo profissional, um motivo familiar, mas é importante a gente recuperar a autoestima, né? Se gostar por inteira. E esse conceito do todo é importante, porque quando a pessoa vai analisar uma situação, você tem que ver o valor agregado. Então, assim, o valor é muito além, entendeu? Às vezes a gente está falando de um ponto, mas vai muito além desse ponto, né? E eu acho, assim, que isso é muito importante, trazer essa visão, né? E parar de olhar, às vezes a gente fica com aquela visão muito distorcida, e olhando... E ir para a página 2, 3, entender a profundidade das coisas, né? E não é uma coisa puramente estética. Não é. Tem muita coisa envolvida. Com a chegada, né? do Fotona, né? Todo Isso. mundo comentando, as minhas pacientes me perguntaram, mas como que o Fotona pode melhorar a minha libido? É como um chip hormonal? É como uma reposição hormonal? Eu falo, não, a libido não é só uma única coisa, né? A libido envolve um monte de situações. Você tem um componente físico, um componente orgânico, um componente hormonal, um componente psíquico, mas eu acho que só o fato da mulher saber que ela vai estar preparada para voltar a ter a qualidade na relação sexual que ela tinha e que ela perdeu com o climatério, com a menopausa, só isso já deixa ela confortável para receber a proposta sexual, né? Para deixar fluir, para deixar acontecer. A maioria das mulheres com anos de relacionamento às vezes se queixam e falam assim, eu não tenho mais o mesmo interesse, eu não me sinto mais tão excitante, né? Eu não me sinto mais tão desejada. E a resposta que eu entrego para o meu parceiro muitas vezes também deixa ele decepcionado. A gente sabe que as modificações com o climatério e a menopausa vão ocorrer, né? Nós vamos deixar de ter o nosso boom hormonal. A gente não vai mais ovular, portanto, não vamos mais desejar como antes, não vamos mais estar preparadas como antes. Mas com a chegada das novas tecnologias, né, como no caso do Fotona, a mulher já vai mais confiante para a relação sexual, melhora a autoestima, né, melhora o entendimento de que ela pode se relacionar sexualmente. O que eu achei legal que vocês falaram foi assim, que o Fotona, ele vai lubrificar, porque às vezes o prazer não vem porque vem a dor antes. Sim, atrapalha. E quando a dor vem antes, você não tem como ter o prazer. Então o fato de você lubrificar e não sentir a dor já é um grande passo para a imaginação fluir, porque é uma coisa que já... Se não está tendo dor, o prazer vem logo depois. Sim. Agora, com a dor, parou ali. Não tem como. Você não consegue nem ter, nem a tentativa de ter uma relação, a receptividade já está no emocional. Até foge, né? Evita. Isso. E eu acho assim, como envolve muita coisa, né? Tanto que o que eu achei interessante também, que a gente estava conversando aqui, né? Que eu vi muita gente, muitas amigas minhas terem o câncer, tá muito comum. Mas tem um lado bom que as pessoas estão saindo do câncer. Antes falava em câncer, gente, dava medo. Hoje em dia eu fico feliz de ver como que as pessoas estão saindo do câncer. Eu acho que esse nome, antes, falava, nem podia falar esse nome para aquela doença, né? Era quase uma sentença de morte, né? Então, assim, eu fico feliz de ver como que as pessoas estão saindo do câncer. Mas, assim, eu confesso que porque eu me coloco muito no lugar das pessoas. Eu falo assim, poxa, mas ela saiu do... Porque eu tenho chip. Eu tive que fazer endometriose, eu tive eu tive que fazer como é que fala? A esterectomia. Eu tive que fazer, eu tirei meus 2 ovários, o útero, tudo. E aí eu uso o chip para fazer a reposição hormonal e tá tudo muito bem, porque eu uso o chip, eu não tenho nenhum caso de câncer, assim, então eu não tenho um risco uma paciente grande. apta Então, assim, o meu hormônio tá até melhor, tá? Até melhor. Confesso que depois da cirurgia, meu hormônio ficou até melhor. Mas, assim, então eu me sinto privilegiada por estar usando esse chip. E quando eu vi pessoas da minha idade, ou até mais novas, não podendo ter esse recurso, e aí na hora que eu entendi um pouquinho do Fotona, eu já pensei nessas pessoas. Eu falei, gente, vai ser para essas pessoas é uma alternativa, né? Sim, com certeza. Eu, além de ginecologista, eu sou a parte oncológica pélvica, principalmente, né? E descubro muitos cânceres de colo de útero, vagina, que é onde realmente está ali, né, todo o processo. E também as pacientes de câncer de mama, que hoje está cada vez mais jovem, né? Você vê aí paciente de 35 anos passando por um câncer de mama. Mas é uma paciente jovem, uma paciente que quer ter filhos e ainda não teve, ou uma paciente que está ali já casada, mas está com o início de um casamento e tudo. E tem aquela sua vida sexual, e quando vem a notícia do câncer, vem o tratamento,
Sente, o corpo sente. E não só o corpo, como a região íntima da mulher também sente. E sente bastante. Porque com aquele baque da notícia, tudo já entra, né, num processo difícil. E essa região íntima acaba afetando muito, não só pelo emocional da paciente, mas como o tratamento que ela utiliza. E como ela não pode fazer a reposição hormonal, aí entra a grande questão, né? Se ela não pode fazer a reposição, como é que ela vai, então, ter a lubrificação? Como é que ela vai voltar a sua vida sexual, né? Até aquela vontade sexual. Né? Exatamente. Como? Se a quimioterapia faz aquela retração, né? Então, acaba tendo aquele ressecamento, aquela atrofia por conta do tratamento. E aí? Então, o laser, o fotona, principalmente, que a gente tem um resultado muito mais rápido, né? Então, veio para poder dar uma ajuda muito boa para essas pacientes. Porque elas não podem com a reposição hormonal. Dá uma esperança, né? Eu Sim. acho que parece que, assim, elas estão sendo representadas. Porque eu senti, assim, antes de eu conhecer o Fotona, eu fiquei pensativa, gente, essas pessoas não estão sendo assistidas nesse ponto, E somente né? quando não tinha essa tecnologia, né, utilizar somente um hidratante vaginal, fazer uma fisioterapia pélvica, ok, ajuda muito, com certeza. Mas com a nossa tecnologia, e que agora nós temos aqui em Volta Redonda, então eu acho que isso ajuda bastante a você associar, além da fisioterapia, do hidratante íntimo, você associar o laser, o fotona, faz com que ela tenha uma recuperação bem mais rápida e consiga, assim, voltar aos poucos, claro, né, à sua vida sexual. Não vai voltar ao 100%, mas ela vai conseguir ter uma relação, né, a ter pelo menos um prazer, a ter uma lubrificação, a não sentir tanta dor nesse ato, né? Uhum. E isso para ela, para a autoestima dela, eu acho que é fundamental. É muito, para quem está vivendo isso é muito. Sim, entendeu? com então, certeza. Assim, a gente nunca pode ter aquela ideia, porque eu falo muito, a gente se frustra às vezes porque a gente cria expectativas erradas. A gente não vai ter 20 anos. A gente não vai ter aquele hormônio de 20 anos, mas a gente pode ser uma mulher de 40, bem diferente do que nossos avós, nossos pais foram, que eles perderam isso muito cedo, né? Podemos sempre melhorar, né? Sempre. Eu acho mesmo que estando bem, podemos melhorar. E o sexo, ele é saúde, né? Então, se a gente tiver com toda essa tecnologia, tendo uma qualidade de vida, a gente vai prolongar uma fase que é gostosa, né? A gente não precisa encurtar ela. Eu falo muito isso, né? A tecnologia não está aí só no aparelho de celular, só no carro que a gente anda. E qual o problema da gente usufruir da tecnologia? Errado se a gente não tivesse usufruindo, né? Eu acho que isso é muito legal. E ver que Volta Redonda consegue isso é uma coisa assim que me encanta, porque eu sou muito assim, eu defendo muito a ideia da gente consumir em Volta Redonda, da gente se fortalecer, do nosso dinheiro circular em Volta Redonda. Porque se eu estou consumindo algo fora, o meu dinheiro está indo para fora. Agora, se eu vou consumir aqui, eu estou monetizando você de gastar comigo. Então, o nosso dinheiro fica na cidade. E o mais legal é quando a gente consegue fazer com que ele fique sem perder a qualidade. Porque a gente não quer também fazer algo aqui porque é aqui. Eu quero fazer algo aqui porque é o melhor e é aqui. Então, assim, quando a gente tem esse casamento, que é o perfeito, né? Da gente não precisar buscar fora. Saber que aqui... e isso é muito importante, a gente saber que a gente encontra tecnologias aqui. Hoje, eu lembro que eu andava em shopping, eu falava, só tem multimarca, gente. Eu sinto falta, às vezes, quando era assim, né? De ir no Barra Shopping e olhar as franquias, olhar o que tem um novo, ser rápido, né? Ir rápido para as lojas. Agora, hoje a gente anda nos shoppings, cada vez mais a gente vê muita franquia, a gente vê muita loja trazendo o novo. Ao mesmo tempo que chega uma coisa no Rio de Janeiro, em São Paulo chega aqui. Então, assim, isso é muito gostoso ver como que Volta Redonda tá tendo esse caminho agora, né? Eu sempre tenho esse olhar. O que eu quero... Eu acho que o Leopoldo, ele tem também muito isso aqui. O que a gente vê aí fora que a gente quer que tenha aqui? E não ficar aqui aceitando que aqui é depois. Entendeu? Então, assim... Sim, na verdade, assim, eu sempre busquei isso. Obviamente, eu morei um tempo fora, morei um tempo no Rio, e sempre ficava assim, cara, mas por que no interior o médico tem que ser pior? Por que a loja tem que ser pior? Por que o shopping tem que ser pior? Não, eu preciso fazer lá ser tão bom quanto aqui. Então, assim, hoje, obviamente, com o conhecimento que todos nós temos, internet, a possibilidade de viajar, de fazer curso, hoje é online, a vida é online.
Então, assim, fez com que a gente buscasse isso, ou seja, eu realmente não preciso acabar com essa cultura, né? Então, hoje você vai num shopping, eu não sei o que procurar. Olha a diversidade, você mesmo tem outras lojas. E eu sempre trago loja que não tem aqui, que eu gosto de trazer um novo, porque para que eu vou trazer o que já tem? Não, vamos inovar, né? E isso que eu acho que é o espírito do negócio. A gente não precisa que o outro traga, que o outro teste. Eu acho que o empreendedor mesmo, é aquela pessoa que é visionária, ela quer o que ninguém trouxe. Que isso é o diferencial. E quando você está seguro, igual o Leopoldo, ele estuda, ele sabe, igual assim, você investiu alto nessa tecnologia. Teve um estudo seu, você é uma pessoa crítica, então teve toda uma análise sua. Então você acredita e trouxe, né? E você trouxe num tempo totalmente antes até... Você vai no Rio de Janeiro, você não vai encontrar... facilmente. Hoje pode estar encontrando, mas não é em toda a clínica nem da capital que você encontra. Então, assim, o fato da gente... eu acho que tem que ter muita também essa autoestima. A gente tem que acreditar na nossa capacidade de análise, né? E isso eu acho que é o diferencial. Muitas pessoas, elas querem que o outro teste, ela não sente segura ser o primeiro, né? Mas eu acho que isso é o grande divisor de águas para mim, é ser o primeiro. Né? É você trazer algo que seja inovador e que é isso que as pessoas daqui querem. Elas querem usufruir do algo novo, não do algo que o outro tem, e que na capital tem, a gente não tem. Na verdade, né? eu sempre fui muito incomodado com isso, né? Uma vez eu tive uma paciente que ela saiu, ela queria fazer uma lipoaspiração na papada e uma coisa muito simples, tal, para quem vive de centro cirúrgico. E, não, ela saiu, foi fazer em São Paulo. Falei, cara, por que uma paciente saiu daqui para fazer em São Paulo? Isso, na verdade, me incomoda num bom sentido, claro, né? Eu quero dizer assim, não, você pode não vir por empatia, por conhecimento, facilidade, enfim, outras coisas, mas não por não ter, né? Então, assim, o que eu vejo com essa ideia do fotona ginecológico, digamos assim, as ponteiras ginecológicas, quando eu fui adquirir o aparelho, eu falei assim, cara, eu tenho essa falha na minha empresa, que é não tratar a parte íntima. E aí foi que eu liguei para as meninas, eu falei, gente, a gente precisa montar um time, que eu sei que eventualmente uma está fazendo pontualmente uma coisa, outra, mas nós precisamos reunir para que a gente ofereça literalmente algo que seja diferente para essas mulheres, né? Porque eu imagino que o consultório de vocês deve ser basicamente, obviamente, muito mais uma consulta psicológica. As mulheres não vão ao ginecologista sempre porque tem um problema, sei lá, ginecológico qualquer, mas vão muito mais para trocar essa ideia de ser uma pessoa que você literalmente entrega a sua principal intimidade, né? Você diz, olha, meu relacionamento sexual é assim. Que às vezes você não fala com amiga, você não fala com seu marido, você não fala com... Não é assim? Sim, na maioria das vezes não fala com você ninguém não fala com ninguém. Então a oportunidade que ela tem de falar é quando ela está ali com o ginecologista. E hoje, graças a Deus, elas estão com maior oportunidade de falar isso. Porque assim, você vê... Hoje, elas com maior facilidade de chegar e falar assim, algumas ainda ficam, doutora, mas se você dá aquela abertura, pronto, ela vem, fala tudo da dificuldade dela nessa questão íntima, porque é da criação, igual a Andressa falou, a gente vem de uma criação que era difícil, ninguém podia falar, ninguém podia tocar, né? Não podia tocar na parte íntima, não podia falar sobre relação sexual. Então, assim, hoje a gente está quebrando esse tabu e é muito legal as pacientes chegarem hoje e conversar com você a respeito disso. Você né? imagina Nessa os homens, vida sexual. Né? Todos os homens, todos não, mas assim, a grande maioria dos homens terminam uma relação sexual com prazer, né? E não é uma verdade. A grande maioria das mulheres, inicialmente pelo menos, tem uma certa dificuldade em terminar uma relação sexual com prazer. Porque o prazer também é um autoconhecimento, né? E esse autoconhecimento não é estimulado ao longo da vida da mulher, diferente da vida do homem, né? O menino, desde pequeno, ele é estimulado a se conhecer, né? A se tocar fisicamente e a conhecer também outras experiências, diferente da mulher. A coisa está mudando um pouco agora, a mulher não pode. A mulher não pode se masturbar, não pode ficar de perninha aberta, Só não que pode, a gente tem que lembrar né? aqui de uma coisa. Nós três aqui, a gente sabe disso,
que a gente assume a mulher, né, em diversas fases. E a mulher, ela vem nos acompanhando, muitas das vezes, né? Então, é aquela paciente jovem que passa pela maternidade, que passa pelo puerpério. Envelhece com a gente, né? Envelhece com a gente. Então, assim, as demandas vão se modificando, né? E a questão da funcionalidade dentro de cada tempo desse também. Então, o Fotona entra em outros universos nesse sentido, né? No puerpério, por exemplo. A gente tem uma questão de ressecamento vaginal puerperal. Então, a gente tem que lembrar disso também. A gente Na verdade, no parto normal, tem sim, mas tem também a questão, às vezes, do pós-parto normal, às vezes uma perda urinária. Já fui procurada algumas vezes por conta disso. A frouxidão vaginal pela episiotomia, né? Frouxidão vaginal. Então, uma outra questão também é a amamentação, porque a prolactina, né, que é o hormônio da amamentação, ela é anovulatória. Então, a mulher deixa de ovular, o ovário fica dormindo durante todo o período da amamentação. Então, ela não deseja nada, nem ninguém. Nós somos animais racionais, mas somos animais. Quando a gente observa ali a cachorrinha que acabou de ter a cria, o cachorro procura por ela, mas ela morde o cachorro. E é assim que a gente se comporta no puerpério, né? A gente não está disponível para o sexo, porque a gente tem um filhote que depende exclusivamente da gente para sobreviver. Então a natureza, ela fala alto, ela fala, não, agora você não vai desejar. E as relações sexuais, por falta dos hormônios sexuais ovarianos, acabam ficando muito desagradáveis, né? Com ressecamento, com atrofia genital. Tanto que existe um período do puerpério que chama crise genital. A mucosa fica tão sensível, tão fina, que a penetração fica muito desagradável. Então, como ela não vai poder usar nenhuma medicação hormonal para melhorar isso pela questão da amamentação, acho que nesse momento o Fotona se aplica muito bem. Francine, você falando isso me remete assim, eu sou o lado machista, eu sou nordestino, filho de nordestino, então é mais machista do que todo mundo, né? Mas nós homens, e eu posso assim dizer, pelo menos a grande maioria, eu me excluo um pouco disso, mas os homens, eles não têm isso. A mulher que não tem lubrificação, na verdade, a mulher não está te desejando. Sim, é interpretado como falta de nisso, desejo. Né? Sim. Você não quer hoje. Então, isso, na verdade, fica difícil para quem vai afastando é leigo, o casal. Afastando, porque tipo assim, você não você tá não me quer, não vou te você procurar. Não quer. Então, isso é importante que os homens saibam, né? Que na verdade a penetração ela tem que acontecer no momento apropriado, Sim. não é começar o relacionamento. Sim. Então, quem não já ouviu falar que o homem quer logo a penetração e a mulher, não, calma, ou seja, a mulher precisa ser chegar no momento dela primeiro. Tem até uma piadinha que fala que o homem é um fogão a gás, né? E a mulher é um fogão a lenha, que você tem que assoprar, Sim, tem que abanar, é tem que alimentar com a lenha. Então, na verdade, a relação sexual ela começa no bom dia, né? Sim. Naquele beijinho antes de sair pro A trabalho. gente até brinca, né? Naquele se não tratou a WhatsApp. gente bem, não vira chave, não. Isso né? aí, é verdade. Se não tratar bem Os desde trabalhos manhã à dizem noite... que 80% das relações sexuais, elas começam desinteressadas, que a chave vira no andamento mesmo ali da relação. Sim. Então a mulher ela também precisa saber que ela precisa estar disponível, mesmo sem estar com vontade. Não é que ela vai fazer sexo sem vontade, mas ela tem que estar permissiva para isso. Porque o normal da mulher não é desejar o tempo todo como o homem. Ela precisa entender que se ela for permissiva para a abordagem, né, para o estímulo, ela vai gostar e vai querer. Às vezes ela pode não gostar no início, Sim. mas você estando aberto e estando ali, você termina gostando. Às vezes a gente não começa gostando, mas finaliza. E podem acreditar, gostando. O sexo, quanto mais se faz, melhor fica. E quanto mais se faz, mais se quer. Sim. Porque quando você está afastada do tema, né, quando você não quer se relacionar, quando você diz não muitas vezes, você vai ficando despreparada, aquilo cai no esquecimento. A gente acostuma com tudo, a gente se acostuma de não fazer. Sim. Né? Sim. E a gente não pode deixar isso acontecer. Não pode né? deixar isso ser esquecido. O sexo tem que ser lembrado. Tem uma coisa que a gente sempre percebe, né, que é o tanto para o homem e para a mulher se cuidar depois da separação. Então a gente fica assim, poxa, mas por que não começou antes, Por que né? que não fez durante, né? Antes, né? Todo mundo fica, não, agora você vai sair, agora você vai para academia, agora você vai fazer dieta, agora você vai de roupa nova.
Pô, mas por que você não fez isso antes? Antes. Então a gente precisa dessa sacudida para dizer, olha, a conquista tem que ser literalmente diária, Tem. né? Mas eu costumo falar muito assim, que se a gente não ficar bonita a mulher geralmente que eu acho que se cuida só depois do término é porque ela já estava se desinteressando pelo marido e aí ela se deixou. Mas se ela se cuida, não importa com quem ela esteja. Tipo assim, eu lembro quando eu fui fazer cirurgia, meu marido, ele tem um pouquinho de medo. Eu não tenho Gente, eu vou pra cirurgia igual quem vai pra depilação. Eu sou terrível com esse negócio de cirurgia. Que bom. Eu com cirurgia, Confia eu na sou medicina. tranquila pra ganhar neném. Gente, eu nunca tive problema com cirurgia. Pra nenhuma delas. E aí eu lembro, né? Só que meu marido ele fica preocupado. Ele, você tá linda, não precisa. É que nem eu desistisse na véspera. Assim, mas eu não tô fazendo por causa de você. Aham. Eu tô fazendo por mim. Porque ele falou que por ele eu não precisava. Aham. Mas eu falei, é por mim. É o eu amor acho até que próprio, se fosse autoestima. por ele, por mais que eu ame, eu não entraria numa cirurgia por ele. Uhum. Entendeu? Como eu também não sairia de uma cirurgia. Tem coisa. Eu amo de paixão, a gente tem um casamento super bacana. Mas, em primeiro lugar, tá eu. Assim, eu sempre fui assim. Até porque a gente não dá o que a gente não tem. Se eu não tiver amor próprio, se eu não tiver o gostar de mim, eu não vou ser legal com os meus filhos, nem com meu marido. Então, acho que a minha leveza, a minha alegria, é porque eu sou comigo. Então, a gente acaba sendo com as outras pessoas. Então, eu falei com ele. Mas hora nenhuma eu achei que você não tá me desejando. Hora nenhuma eu achei que você queria que eu fizesse a cirurgia. Mas é o meu critério, é o meu querer, né? É a exigência com bem-estar, né? A mulher acaba avançando no autocuidado. Então, se ela tá exigente com o bem-estar dela, com a funcionalidade, o autocuidado anda. E nessa parceria, né, entra tudo isso que a gente tá falando aqui. Entra tecnologia, entra tudo tratamento químico, pra somar, entra né? tratamento, né, psicológico, né? Não, e o interessante que acontece é assim, às vezes o parceiro acha que você não precisa daquilo. Mas o fato de você achar que precisa, você melhora a sua performance, porque você está melhor. Então, assim, Confiante, você fica mais autoestima. confiante. Coisas que às vezes você fazia o básico, não, hoje eu quero fazer uma coisa diferente aqui. Mas por quê? Porque a sua autoestima tá boa. Sim. Então, assim, pra ele melhora, não porque a cirurgia em si foi importante pra ele, mas o meu desempenho melhorou por causa da minha cirurgia pra mim. Por causa Sim. da Então, sua assim, autoconfiança. exatamente. Então, assim, as coisas, elas vão levando. Então, eu defendo muito a ideia, assim, como que uma coisa que vai deixar a gente mais feliz, mais realizada, com a autoestima lá em cima, possa ser fútil. Eu defendo muito essa ideia. Fútil sempre vai ser algo que você não valoriza e você faz, porque o outro tá fazendo. Isso é futilidade, né? É o seu comportamento, são suas escolhas. A futilidade é assim, eu vou fazer porque você fez. Não, se não te representa, você não tem que fazer. Né? Cada um tem que saber o que representa, o que faz sentido. Então, assim, eu acho que desde o momento que a gente faça as coisas para ficar melhor, porque é importante pra gente, não é fútil, né? Então, essa leitura, aí vem o autoconhecimento também, né? Que é a gente se conhecer, saber o que é importante pra gente. Sabe o que eu gostaria de falar também, que eu acho que cabe também nesse tema? A candidíase é uma queixa muito frequente nos consultórios ginecológicos, né? E o Fotona tem um protocolo para tratamento de candidíase de repetição. E Então, vaginose, aquelas né? mulheres que sofrem uma vida inteira, né? Já usaram tudo que foi tipo de antifúngico, cremes vaginais, já fizeram tratamentos com embrocação de substâncias, né? Na vagina. O Fotona, ele tem uma fototermólise seletiva para o fungo da Cândida, né? Para a Cândida albicans, na maioria das vezes. Então, eu acho que isso é importante Poxa, falar, muito legal. porque a candidíase é um problema que incomoda, atrapalha muito o dia a dia da mulher. E tem mulher Você que tem tem um por episódio no repetição, ano, você já arranca os cabelos. Imagina você ter um episódio de cândida por mês, Não dá nem pra imaginar. Tem 12 gente que vezes tem, num né, ano. A Tem gente que lembra tem. aqui das pacientes diabéticas, né? Que fazem com recorrência. As Porque pacientes quem é diabéticas. Ela quem é diabético tem essa Tem maior predisposição. probabilidade Tem Pela maior mudança de probabilidade pH, de né? repetição. Por conta do diabetes, quando ele aumenta, está descompensado, muda o pH vaginal e tem essa Isso candidíase. é muito interessante, né? Pegar esse lado que a pessoa realmente ela precisa Chega um voltar. momento que o ginecologista quer quase fugir da paciente, porque todo mês ela tá lá, né? Fala, doutor, olha, a senhora me tratou, mas eu tô aqui de novo. Doutor, olha, a senhora me tratou. Fica e a gente quase vai como esgotando. culpado, né? Não, Sim, deixa eu trocar você de não ginecologista está- aqui, você esse não tá está resolvendo. Não tá resolvendo. Mas aí é onde a tecnologia entrega, né? Sim. Às vezes você faz o seu melhor, mas você tá limitado à Sim. pomada, limitado. Agora, se a tecnologia veio. Não, e aí tem interrupção da vida sexual, porque tem que usar o creme vaginal, Sim, é né? verdade. Tem hora para colocar o creme.
paciente que trabalha à noite, que faz Tem turno, que ficar às vezes deitada, faz né? Não pode plantão, levantar, isso. tem a dificuldade para colocar o creme, né? É tudo. É o desconforto, sim. A roupa que Fotona- fica manchada. Fotona é interessante também muito para as adolescentes, que hoje, com o aumento do uso de anticoncepcional, né, muito cedo, o anticoncepcional às vezes causa muito ressecamento vaginal. Então, o que acontece? Aquela jovem que está ali, ela vai te reclamar da dificuldade da libido, da diminuição da libido. Mas por quê? Então, além da questão, né, que hoje também os jovens estão muito com uso de medicamentos devido ao aumento que tem de ansiedade, né, de várias outras patologias que influenciam ali, mas a gente também teve um grande aumento do uso do anticoncepcional. Isso traz aquele ressecamento. Então, o Fotona, ele cabe para várias idades, né? E a gente tem que entender isso e trazer para essa mulher, sendo ela uma jovem, 20 e poucos anos, ou ela aos 40 e poucos anos, 50, que é pós-menopausa, ou na amamentação, mostrar para ela que a gente tem uma tecnologia para cada fase, para cada idade, Até e que traz essa idade melhora. também, não tem? Quando Sim. a pessoa tem... Da menopausa, Não, né? na terceira idade que eu falo assim, Sim. do xixi, né? Por de ter conta da incontinência, né? Também, isso também Pacientes é muito... já lá com os seus 60 e poucos, Então, 70 quer dizer, tem para anos, todas né? as fases, né? Sim. Você tem que entender qual é a sua fase hoje, qual a sua dor, né? A gente vive, na verdade, assim, a mesma mulher, ela vive várias dores diferentes, depende da fase que a gente tá. Nesse fim de semana eu estava numa reuniãozinha com as amigas e uma delas me perguntou assim, mas como é esse negócio desse Fotona aí? Ele trata tudo, ele trata o rosto, ele trata a barriga, ele trata a vagina, trata a área genital, como é que ele trata tudo? Então, eu falei, sim, ele trata tudo, porque o aparelho ele tem um protocolo, ele tem uma maneira de entregar a energia, a quantidade da energia, a intensidade da energia, e ele consegue selecionar em qual nível de tecido ele vai ser aplicado. Se vai ser na mucosa, se vai ser no tecido conjuntivo que fica logo após a mucosa, que é a rede de colágeno, né, que vai trazer mais firmeza, mais sustentação, e na muscular, na camada muscular, no caso da frouxidão vaginal, no caso da incontinência urinária, né, tem um músculo sustentando a uretra ali. Então, ele pode ser aplicado em várias partes, de várias maneiras, porque ele entrega esse tipo de Ele trabalho. individualiza, Entendi. né, o tratamento. Gente, na verdade. hoje em dia, gente, a tecnologia que tá, né, foi desenvolvido um aparelho que tem essa entrega. E olha a gente, a Porque época o que que a gente tá ficou meio vivendo, né? inacreditável, né? É. No começo, as pessoas ficam um pouco incrédulas, porque elas falam assim, uma coisa que trata o cabelo, que trata o rosto, vai tratar a área genital, vai melhorar a minha Trata questão vaso, sexual, né? mas é uma Trata questão vaso. de conhecimento. Né? A gente tem que explicar para o paciente, Sim. para ele poder entender que Cada um tem um protocolo Sim, diferente, né? e uma eu ponteira acho que eu vou ter que diferente. usar esse Fotona aí para depois eu vir aqui relatar Os benefícios. exatamente, Isso é né? importante. Por falar em relatar, é bom que se diga o seguinte: o mais impressionante é que não dói. Às vezes você vai usar um laser dentro da minha vagina e não dói. Sim. Tem que deixar claro isso. Às vezes as sessões são muito rápidas, né? Me corrija, o quê? 10 minutos, 15 minutos, Sim. 20 minutos. 15, 20 minutos. As depende, cirurgias né? são rápidas, né? Depende do que você vai tratar. Às vezes faz mais de um protocolo. Eu quero tratar flacidez, eu quero tratar ressecamento. Então são protocolos diferentes que podem ser feitos na mesma sessão, mas que o paciente saiu dali e ele vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. Foi uma Isso é consulta muito importante, ginecológica. né? Porque às vezes muita gente fica adiando ou não faz uma cirurgia porque ela não tem, às vezes, aquele tempo. Sim. Eu lembro, de gente. pós-operatório, de recuperação, de Você sabe que na época que a afastamento. gente fez cirurgia foi em 2016. Você lembra que a Isa era bebê? Ele falava que eu não podia pegar ela no colo. Eu chegava lá, eu dava pra secretária. Ele, como é que a secretária foi lá na sua casa pegar? Eu ia dirigindo e com a Isis no colo. Mas assim, então quer dizer, as coisas vão, hoje em Vão dia, você vai mudando. Hoje não precisando mais daquele tempo Não, todo, né? Exatamente. Que antes precisava desse tempo, mas eu não consegui respeitar Legal. muito isso. Eu dei trabalho. Mas Bom, é isso. legal. Eu acho que a gente, se vocês quiserem cada um falar exatamente. Eu acho que a gente lembrando podia que a não tocar tá um ao pouquinho. vivo, mas- Você falou da mulher mais velha, né? A gente tem muita questão também nessa idade do líquen esclerotrófico, né? Que é aquele que dá aquela lesãozinha esbranquiçada, né? Que vai perdendo aquela coloração ali do local vaginal e tem uma irritação
um prurido, uma coceira, e que elas ficam também, como a candidíase, a gente pega bastante aquela coisa que incomoda, o líquen é a mesma coisa. Então incomoda demais. E aí elas ficam naquela irritação e chega a ferir de tanto que Mas coça. até apagamento de clitóris, né? Ele Sim, enclausura ele o clitóris, acaba- o clitóris desaparece. Os pequenos lábios se colabam, Acidente. enfim. Então O fica aquela... introito vaginal fica quase... Vira uma dor, assim, a gente não tá nem falando de relação Exato. sexual, nesse ponto a gente tá falando de dor. É, dor. De uma dor, que a pessoa Exatamente. tá convivendo com essa dor. Sim. E o fotona, né, o laser também ajuda demais. E assim, eu já tive a experiência de estar fazendo e o resultado é muito bom, tá? Numa paciente que sofre com o líquen. Então é um resultado muito legal e é um problema ginecológico que assim, o que acontece? É autoimune. Então você vai surgir com aquilo ali vai agravando. Existe tratamento, sim, a gente passa creme, né, específico e tudo, mas não tem um resultado tão eficaz somente o uso do creme. Se você associa ao laser, você tem um resultado muito mais rápido. E aquilo para a paciente traz uma satisfação imensa, porque é uma coisa muito incômoda. Eu imagino, porque já é um órgão muito sensível. Então, assim, se a gente... Uma coceira na mão. Eu tava com uma coceirinha aqui esses dias, me incomodando aqui, que não é um lugar tão sensível. Imagina num lugar sensível. A dor deve... Sim. E que você não pode Imagino. coçar também, né? Você tem que ficar... Plena. Isso ainda. Fingindo Como é que você vai... nada tá além de acontecendo. doer, você não pode nem se dar esse luxo, né? E como a pele já está muito sensível ali pela atrofia, né, por conta da idade, então você imagina, se tem um uma pouco que ela patologia causa, um pouquinho ali que ela vai coçar, pronto, abre aquela fissura, aí incomoda mais ainda. Então isso tudo facilita, né, com a utilização do Não, laser. e o legal desse papo é assim, porque muitas pessoas sentem essas dores, Sim. mas não sabem que tem Que tem solução. isso. Exato. Então, assim, eu acho muito válido essa conversa por isso. Porque às vezes tem muita coisa que a gente desconhece. E aí a gente não procura porque a gente não conhece. Sim. Então, sabendo dessa possibilidade, dessa tecnologia que tá aí, que, gente, vai no Google, antes de vir, eu dei uma estudadinha. Gente, hoje em dia é tão fácil ganhar conhecimento. Eu cheguei aqui me achando, sabe? Sabendo tudo. Eu fui simplesmente, eu coloquei no Google. Então, assim, hoje em dia é muito fácil a gente obter conhecimento. Então, assim, hoje em dia a gente não... Antigamente, eu acho que as pessoas iam muito leiga pros consultórios. Hoje em dia a gente já consegue até avaliar se vocês são bons, tá? Sim. Que a gente dá uma olhadinha lá. Sim. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão ficando sempre, assim, com bastante conhecimento. Então, assim, é uma coisa que a gente sente seguro. Porque quando você não tem conhecimento, você sente, assim, que às vezes, será que a pessoa está falando comigo a real? Será que é isso tudo? Sim. Então, assim, a gente está conversando aqui, mas você também pode fazer essa pesquisa em casa. Você vai constatar o que a gente está falando. Então, assim, é uma informação que ela tá aí, né? Não tá só com a gente, né? Sim, sim. Então, assim, isso passa para a pessoa também essa credibilidade de escutar de outras formas, né? De buscar o conhecimento, não só... Então, eu sempre falo, gente, vai em busca de conhecimento, entendeu? A gente tem que escutar as pessoas, mas a gente também pode ir em busca do conhecimento e vocês vão ver que nada é diferente, né, do que a gente tá falando aqui. Existem hoje, né, vídeos, inclusive no YouTube, E no se YouTube. se as pessoas quiserem pesquisar, sim, falando do fotona, falando Sim. inclusive dele em relação aos outros lasers, tudo Isso. que a gente falou aqui, né, as Isso. pessoas podem confirmar lá, tá tudo lá. Na verdade, a gente tá na fase, assim, a gente tinha conhecimento do laser, mas a gente nunca tinha, eu pelo menos, tinha convivido tão de perto, né? Porque quando uma coisa é você estudar, você vê tal, outra coisa é você ver e acabar de fazer e falar, cara, não é possível. Então a gente tem um grupo e que cada um fica, olha esse resultado. Hoje eu vim pra cá, antes eu fiz um fotona na pálpebra. E eu falei assim, cara, eu jamais iria fazer um resultado desse. E o paciente olha no espelho e fala, pô, não é possível. Não. Você fez alguma coisa diferente. Agora, você imagine todos esses casos patológicos, digamos Isso. assim, as coceira, prurido, candidíase, atrofia, sendo tratado. Nós não estamos falando nada de estética, nós estamos falando de tratamento para a Tratamento. saúde feminina, né? Sim. Então, Tanto para dor como também para despertar para a relação sexual, né? Sim, a gente sim. poder estender uma coisa que é gostosa. Por que a gente tem que encurtar, né? Por que a gente encurta às vezes? Por causa da dor. Então, assim, se não tem a dor e tem o prazer, por que a gente nunca para de fazer uma coisa que tá bom? A gente para porque não tá bom. Então, assim, se não tá legal e a gente volta com aquele prazer,
Eu acho que você está perdendo a funcionalidade. Exatamente. Olha, eu costumo brincar e dizer assim, às vezes o paciente chega com 50, 60 anos e fala assim, não, mas eu já tô meio velha para fazer. Eu uso sempre o exemplo de uma senhora que botou uma prótese de silicone aos 81 anos. Olha que legal. E eu falei assim, olha, quando ela chegou, eu quero botar prótese. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? A senhora vai num cardiologista primeiro para fazer os exames, porque se acontece alguma coisa, eu tô morto. Primeiro que eu vou morrer com ela, segundo a família vai... Enfim, mas eu acho que não tem isso, não tem essa vaidade de não tem idade, não né? tem. A pessoa tem que estar se sentindo Não, bem, e as mulheres né? de 50, 60, 70 hoje não são as mesmas 50, Não. 60 e 70 de 40 Não anos são. atrás. Antigamente, né? 40 anos já era uma senhora com 40 anos. sim. Entendeu? Eu lembro da minha avó com 60 anos que faltava bengalinha. É. E Então, assim, podemos as coisas- ressaltar também, gente, que o Fotona não só para patológico, mas ele faz também a parte estética aí, né? Que é o clareamento, né, no local, que hoje também tem muita busca em relação a isso. Porque todo mundo quer deixar aquela, como dizem as pacientes, eu acho que ela tá meio assim, meio murcha, eu não quero ela murcha. Então, Fotona também faz esse tratamento, Estimula né? colágeno, né? Estimula o colágeno, a elastina, fazendo com que ela volte a ter ali uma estrutura. Paciente né? pós-bariátrica, né? Que fica com aquela flacidez de grande Principalmente, lábio, porque flacidez de monte perde de muito Vênus. peso, né? Então, assim, volta a ter aquela estrutura bonitinha. Então, e aí você vem com clareamento, porque a gente sabe que com o tempo, né, aquilo ali escurece, principalmente depois de ter tido filho e tudo, a quantidade de hormônio que se utiliza. Então, a gente sabe que escurece. Então, você trazer aquela região ali um pouco mais clara, né? Um pouco mais, assim, robusta. Todo mundo quer. Agora, né? pegando um gancho aí, que é uma coisa que eu fiquei um pouquinho na dúvida, que eu fiz já depilação no corpo inteiro, e a única coisa que eu não fiquei satisfeita foi dos lábios, não, o pelo não, dos lábios, do contorno, tudo cessou, mas dos lábios não. E assim, vocês têm também essa depilação para este caso, tipo assim, para quem já passou por uma depilação a laser, mas que aquele pelo ficou insistente. O Fotona também, vocês também fazem esse trabalho na clínica? Sim, mas o Fotona acho que não faz essa parte de depilação a laser. Faz. O que acontece, Jana? A depilação definitiva é uma coisa antiga, digamos assim, né? Já tem mais de 10 anos e tudo. E no começo, os aparelhos de laser eles eram voltados para o pigmento escuro. Então, onde tinha muito pigmento escuro, por isso que não funcionava em pelos brancos. Sim. Então, depilação para pelo branco era uma coisa que não existia. Então, assim, ele também não era seletivo. Se o pelo está numa área escura, ele iria destruir o que está escuro pela frente. O aparelho não sabia dizer assim, isso é pelo. Entendi. Hoje não é mais assim. Hoje os aparelhos, existem inúmeros, o Fotona é um deles, mas eles são muito seletivos e podem tratar desde a pele clara até a pele mais escura. Então, em regiões mais escurecidas, e tem mulheres que têm a vulva muito escura, esses aparelhos, eles antes não tratavam essa região, né? Ou seja, o próprio profissional evitava ir naquela região para, tipo assim, eu posso queimar essa paciente. Ou colocava uma Escurecer, frequência inclusive, tão mais. baixa, às vezes colocava uma frequência mais alta quando era e quando é pro lábio, para não doer. Exatamente. Aí com isso não dava o resultado, porque a frequência era muito baixa, né? Então, portanto, que eu aconselho para as pessoas que já depilaram e que não tiveram esse... É um pelo insistente, porque às vezes assim, Esse é uma resultado, areazinha né? insistente. Pô, só faltou isso. faltou isso. Hoje você pode ir numa clínica que com certeza você vai lá... Mas vocês fazem direciona. esse trabalho lá Fazemos. também. Entendi. Porque, obviamente, como eu disse, a gente tem outros lasers lá, mas tem o Fotona também, claro, o Fotona faz. E trata com esse objetivo, vários fototipos de pele. Entendi. É muito legal. É muito amplo, né? Outra coisa Muito que incomoda interessante. bastante as mulheres que eu vejo é o plicoma anal. É um excessozinho de pele, né, ali no ânus, como se fosse um pregueamento hipertrófico, assim, como se fosse um pólipozinho no ânus, né? Que não tem nenhuma expressão patológica, é só mesmo um excesso de pele, mas que deixam elas constrangidas, né? Na hora da relação sexual. Sim. Então, o Fotona também promove a retração desse plicoma. É muito legal, porque não é cirúrgico.
que é um procedimento habitualmente cirúrgico. Tem que ir ali cortar, dar pontinho. Sim. No ânus é um lugar muito sensível, né? Tem todo um ritual de higiene até você se recuperar. Então, isso também E a pras recuperação, meninas. a nossa vida é tão corrida, tudo que você pode diminuir essa... Sim. Porque às vezes muitas pessoas não vão para algum procedimento porque precisa retomar muito rápido o mercado de trabalho. E nem só isso, quando a gente tem criança em casa, você não pode se dar o luxo de ficar numa cama. Entendeu? Sim, Tem com isso certeza. também. Então, é trabalho, são as crianças, quem tem filho pequeno. Então, hoje em dia, às vezes, o fato da gente não ter esse tempo para poder né, se se recuperar. recuperar, às vezes faz com que a gente não encare, mas tendo essa alternativa, viabiliza, você encurta tudo isso, torna viável. Sim. Né? E tem gente que é CLT aí, gente, que sonha com porque eu já fui CLT. Então você sonha com aquelas férias, aí quando dá as férias você pensa, cirurgia, eu vou viajar. Aham. Então, falando... Aí você fica assim, um ano trabalhando para você ir pro hospital ou para você... Então, para dar um exemplo, vamos supor, uma labioplastia, que é a redução dos pequenos lábios, que hoje, vão ver um cirúrgico aí, que é centro cirúrgico, né? Todo aquele processo, você tem que pelo menos 15 dias ficar em repouso. Gelo local, vai inchar, vai ter dor. No laser, no fotona, são 3 dias de recuperação. É outra Não tem o coisa. sangramento, não tem aquele Faz na inchaço sexta-feira, importante. segunda-feira você tá Exatamente. trabalhando. Faz na Você sexta. consegue fazer procedimentos na hora do seu almoço. Eu tenho uma hora, eu vou ali, faço um procedimento rápido do fotona e eu volto a trabalhar normalmente, sem uma dor, sem nada. Isso viabiliza Então, muito, a isso é vida muito corrida bom. do dia a dia viabiliza muito. Esse é um pensamento que eu acho que em tudo de tecnologia vale muito a pena. Hoje, por exemplo, a gente faz cirurgias que antes o paciente tinha que optar, como você falou, férias ou a cirurgia. Hoje não, faz numa sexta, segunda você está de volta. Isso. É outra Assim, coisa, é outra né? vida, coisa. Isso mudou muito, né? Você faz uma lipoaspiração, cara. Porque antes você tinha que querer muito, que você tinha que abrir mão daquelas férias que você só ia ter depois de um Sim, ano depois. um ano depois. Não é nem o dinheiro que você gasta. Às vezes você pensava mais, né, poxa, um ano trabalhando. E a família te esperando. Né? E aí você priva a família inteira, Sim. porque você vai para uma cirurgia, entendeu? Você acha até que é um ato egoísta, às vezes. Sim, Tipo sim. assim, você priva a família de um passeio, porque... Mas hoje em dia tá aí essa tecnologia toda, né? Veio para isso. Bom, o papo tá fantástico, mas a gente tem que acabar, senão vai ficar muito longo. Eu queria agradecer a presença de todas vocês. Foi absolutamente... Andressa, Jana, Ju, Fran, foi realmente fantástico. Aproveitando, agradecer o meu amigo Alcenor, Henrique, parabéns pelo estúdio. O pessoal ficou fantástico, muito bonito, parabéns, sucesso. E dúvidas, a gente vai estar lá, Body Prime. Eu queria fazer um convite. A gente está com uma parceria super legal com a Hope, que é essa loja, essa tecnologia, coisas muito tecnológicas falando nisso, nas roupas íntimas, que geram conforto. E não é à toa, você começou falando muito bem dessa parceria. Dessa porque a gente preocupação com a mulher, né? Que ambas sim, têm. eu aproveite e diga, eu usei meu presente, que você me deu um conforto Você absurdo. gostou? Muito. Que tem também roupa pra ele, gente. Tem cueca, tem, exatamente. tem pijama, não tem tô também usando pra calcinha, eles. não é isso, né? Mas eu ganhei um presente da Jana, foi fantástico. Enfim, eu acho que a parceria é muito legal. A roupa, A qualidade é muita muito qualidade. legal. E é uma variedade que eu acho muito importante. Porque, assim, você não tem que se encaixar em nada. A obrigação nossa a dar o produto certo para você. Durante muito tempo a gente achava que a gente tinha que se encaixar nos padrões. Então, assim, lá a gente tem sutiã que a gente mede as costas, porque nem sempre o tamanho Olha dos só. seios vai representar aquele tamanho de costas. Então, se você tem as costas mais finas e tem a taça, é 2 taças para uma medida, ou pode ser 2 medidas para uma taça. Então, assim, porque o que precisa? Você tem que estar confortável com aquilo, né? E até mesmo quando a gente vai para uma cirurgia, se eu acho bonito colocar uns seios bem grandes, porque eu quero colocar, e minhas costas estão finas, eu tenho esse sutiã. Que legal. Entendeu? Então, assim, a roupa, ela entende que não é você que tem que encaixar na roupa, e sim, né? Porque ela tem essa preocupação. A gente tem uma variedade muito grande. Eu gosto sempre de vir com algo que eu não quero ter um pouco de cada, sabe? Então, eu tenho uma loja de lingerie que vai te entregar o que você quer ali dentro. Sim. Então, assim, eu acho que
Que esse é o diferencial, né? As pessoas parar de querer ser padrão. Ela tem que se encaixar nas coisas. É obrigação nossa a te dar o que você quer, né? Sim. Então, assim, eu sou muito exigente e com isso eu também tenho essa preocupação com o meu cliente. De entregar De exatamente entregar o que ele quer precisa, e não convencer ele de consumir um produto meu, sabe por quê? Porque eu não quero ganhar aquela venda. Eu quero que você saia dali e toda vez que você usar aquilo, você falar, nossa, como eu estou bem, como que eu estou confortável. Que isso que é o bacana. Quando uma pessoa faz cirurgia, você não quer que aquela pessoa fazer só a cirurgia, você quer que ela se sinta bem, que ela se sinta satisfeita Sim. com o que você entregou. Sim. Então, eu falo que é muito mais do que uma venda, né? É um relacionamento. Então, quando eu busquei, né? O Leopoldo é uma pessoa que eu conheço de longa data e, assim, é uma pessoa que eu sempre procuro associar com pessoas também que eu admiro, que eu vejo o lado pessoal, porque eu acho que as coisas não são separadas, entendeu? Então, assim, tem pessoas que pode ter sucesso profissional, mas se eu não admiro a vida pessoal, eu não consigo me conectar a essa pessoa, porque ela não me representa. Então, assim, a forma que você tem de ver as coisas, a delicadeza que você tem também de empatia. Eu sei de algumas coisas que você nem fala, mas a gente fica sabendo de várias ajudas, várias coisas que você fez por pessoas e que fez, eu fiquei sabendo de um boca a boca, não foi que estava em nenhum lugar. Então, essas coisas me chamou a atenção. Eu já estava pensando em conectar com você. Depois de 2 histórias que eu escutei na mesma semana, falei, o que eu estou esperando para pegar esse telefone? Legal. Mas como que é engraçado, uma coisa que você fez para uma pessoa que não foi comigo, me motivou a chegar perto de você. Então, eu acredito que as pessoas, elas se conectam muito com isso. Sim. Né? Porque, assim, nessa vida, a gente quer o nosso sucesso profissional, mas ele não pode estar sozinho, porque senão fica vazio. Então, assim, é levar junto. E aí eu sou bem exigente com esse negócio de parceria, assim. Eu analiso se eu quero, se eu não quero. E eu também falo não com facilidade, porque eu acho que a gente tem que saber falar sim e saber falar não. A gente tem que fazer as coisas, tem que ter coerência com o que a gente tem vontade. Então foi isso, sabe, essa história. Você como médico, eu já admirava, porque eu tenho até hoje, ele fica brincando, e quando vai fazer? Não vem ficar gorando minha cirurgia não. Então, assim, como médico, já tinha minha admiração. Como empreendedor, eu comecei a te ver também como empreendedor, assim, o seu posicionamento, a forma que você tem de não ter medo, de ser seguro, de saber o que está fazendo, de trazer essa inovação para Volta Redonda, que eu acho que Volta Redonda é carente de inovações, de pessoas que querem experimentar pela primeira vez, acreditar que a gente é um povo merecedor do novo, do que está em alta, e não ficar pegando sempre restos, entendeu? Então, assim, eu admiro muito isso, eu gosto de pessoas com esse espírito, sabe? E eu falei, cara, vamos embora, vamos se juntar, vamos fazer barulho, que eu acho que vai sair muita coisa aí. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado, Jana, pelas suas palavras. Enfim, agora vocês sabem que na Body Prime e na Hope, uma parceria super legal, a gente tem boas pessoas com um pensamento muito bom, que a gente quer ver as pessoas saudáveis, bonitas, felizes e com autoestima lá no alto. Isso aí. Obrigado.